Inovação, tecnologia, empreendedorismo. Começa agora a OnCast. Tudo sobre o universo empresarial. A OnCast. Oi pessoal, mais um podcast da ON. Vamos falar hoje sobre direito do trabalho com o Dr. Ian e a doutora Isabela. Então, para a gente startar aí, doutor, como que o senhor enxerga que é um processo de demissão? Ou tem algum modelo mais aconselhável ou menos doloroso para a empresa e para o funcionário? Como que o senhor enxerga essa relação? Bom, Bruno, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Primeiro podcast que eu participo da ON. E sobre a sua dúvida, na verdade existem 3 modalidades de demitir um funcionário. Uma é a própria pedido do funcionário, a outra é a empresa mandá-lo sem justa causa ou por justa causa. Dependendo da modalidade, vai haver mais ou menos onerosidade para o bolso da empresa. Aí eu precisaria saber qual modalidade que essa pessoa estaria sendo demitida ou pedindo demissão. Eu gostaria de exercitar um problema que as empresas enfrentam bastante, que o discurso no Brasil é que por mais que o funcionário não seja eficiente e eu vá fazer alguma demissão até por justa causa, isso nunca dá ganho de causa para a empresa, ele não consegue isso, né? Então, exercita essa área que acho que muito empresário tem essa dificuldade, né? Tá lá com um funcionário que não é produtivo e eu vou demitir por justa causa porque ele errou aqui ou acolá e ele não consegue. Então, por que isso? Exato. A justa causa, apesar de ser prevista na legislação brasileira, ela é um instituto bastante difícil de ser implementado sem gerar um risco muito grande para a empresa, porque vai caber à empresa comprovar a razão pela qual ela mandou o funcionário embora por justa causa. A maioria das pessoas que são demitidas dessa forma entram com ações trabalhistas para provar que ela foi demitida injustamente. E caberá ao seu empregador, no caso a empresa, provar que ela deu causa, que o funcionário deu causa, como a baixa produtividade que você mencionou, não é uma razão para demitir por justa causa, por exemplo. O funcionário que é demitido nessa modalidade precisa ter cometido uma falta grave que dê o direito à empresa de mandá-lo embora daquela forma. Que, sem dúvida, das 3 modalidades que eu mencionei, é a que mais vai desonerar a empresa de pagamentos rescisórios para o funcionário. Resumindo aí, o desonerar vai ficar mais barata a demissão, né, Ian? E a demissão mais barata, creio eu, seja a vontade número 1 do empregador que está em crise, que não tem dinheiro nem para pagar a folha de pagamento mensal ali. Quanto mais pegar uma demissão em massa ou a demissão de 2, 3 funcionários que seja de pagar integralmente. Existe uma solução para isso? Uma demissão barata para o empregador que está em crise? Infelizmente, o barato só vai ser possível caso o funcionário colabore no sentido de cometer uma falta grave, como eu já mencionei. Caso contrário, infelizmente a rescisão ou demissão, né, popularmente conhecida, nunca é muito barato para o empregador, para a empresa, principalmente quando se trata de um funcionário de muito tempo de casa, funcionário antigo, vamos dizer assim. Porque quanto mais tempo ele permanece, maior vai ser a multa, a famosa multa do FGTS, né? Além do aviso prévio, que a cada ano trabalhado aumenta em 3 dias. Então, a única forma de uma rescisão sair, entre aspas, barata, é caso o funcionário cometa realmente uma falta grave. Um instrumento, Ian, ele precisaria ser homologado, uma rescisão barata, digamos assim, com a colaboração do empregado, ele precisa ser homologado por um juiz ou só um documento ali já vale entre o empregador e o empregado? Nenhum documento, nenhum instrumento é possível entre empregado e empresa, empregador, que tenha validade jurídica para reduzir ou até mesmo parcelar uma demissão. A única possibilidade, Bruno e Isa, de fazer algo dessa forma sugerida, reduzida ou parcelada, seria numa ação trabalhista, onde houvesse a concordância do funcionário, do empregado, ou seja, do autor da ação, e que o juiz também não perceba nenhuma abdicação forçada, que o funcionário estaria abrindo mão de direitos por imposição da empresa. Havendo isso perante um juiz e o juiz homologando um acordo nesses termos, pode ser feito. Fora isso, existe uma modalidade um pouco mais desconhecida, mas que também depende de um fator externo, que seria uma força maior. Por exemplo, uma empresa que acabou sendo inundada numa cidade litorânea por uma monção ou mesmo um tsunami, que não acontece no Brasil, mas enfim, acaba tendo toda a atividade dela prejudicada como um todo, e aí poderia ser cogitado um acordo coletivo de redução de verbas rescisórias ou até parcelamento, contanto que seja feito no sindicato e com participação também no Ministério Público do Trabalho. Tendo toda essa união de órgãos públicos, empresa e anuência dos empregados, aí sim seria um cenário ideal para tentar reduzir o ônus da empresa com uma demissão. E por que tem empresa que
né, às vezes até no mesmo ramo, tem empresas que possuem um alto volume de trabalhista, de ações trabalhistas, e outras não. O que difere isso, sendo que, igual você estava mencionando aí, tem o barato, tem a forma mais, né, onerosa, então por que umas têm essa diferença da outra? O que acontece aí? Essa é uma pergunta tanto relativa no seguinte sentido. Existem empresas que, pela própria atividade, acabam criando uma rotatividade muito grande de funcionários. Podemos até citar como exemplo redes de fast food, onde geralmente é o primeiro emprego dos funcionários, né? Não há um plano de carreira muito atrativo, então as pessoas naturalmente não ficam muito tempo, acaba tendo uma grande quantidade de demissões, né? Ou pedido ou a própria iniciativa da empresa. Outras empresas podem estar em crise, né? E não conseguem remunerar o funcionário, isso acaba gerando uma grande quantidade de ações trabalhistas. Então, N situações podem ensejar o maior ou menor volume de reclamações trabalhistas contra uma empresa. Tem uma situação também que a gente está um pouco acostumado lá no escritório, que é especializado em direito empresarial e que, pelo que você está falando para a gente, deve ser a única situação em que a gente consegue negociar, digamos assim, as verbas trabalhistas de uma forma um pouco mais tranquila e que, de fato, vai sair mais barato para o empregador, que é quando ele pede a RJ, pede a recuperação judicial. Aí toda essa proteção, creio eu, que exista para o trabalhador, porque o juiz sempre vai pender um pouquinho mais para o lado do trabalhador. Essa proteção ela fica meio que de lado e o que vai valer é o plano que vai ser estruturado ali pelo juiz, pelo administrador judicial, pela empresa. O trabalhador e a verba do trabalhador vai ter que se submeter a esse plano, né? Se houver aí um desconto de 50% que seja, creio eu que seja então a única opção de parcelar ou de ter um deságio grande no valor das verbas rescisórias que seja de forma segura e assim totalmente com base legal, né? Dentro da RJ, a partir do momento que está no plano de recuperação judicial, o trabalhador vai ter que seguir aquele plano e não tem para onde correr, né? Perfeito. Isa, a RJ, ou Recuperação Judicial, né, é um instituto que tem sido mais do que nunca visto em âmbito nacional, principalmente por conta da pandemia que acabou encerrando indesejadamente a atividade de muitas empresas, né, que trabalhavam com algo mais presencial. Agora estamos voltando à normalidade, mas em 2020 e 2021 houve um número excessivo aí de empresas fechando nessa modalidade ou tentando se recuperar e acabaram não conseguindo, eventualmente com o valor em falência. Mas voltando à parte que você suscitou, sim, o funcionário, assim como todos os demais credores de uma empresa que entrou em RJ ou que pediu RJ, ele vai precisar submeter as regras, né, que esse instituto impõe, que é se habilitar na recuperação judicial para ver se ele vai conseguir receber aquilo que ele tem de direito, né, da sua demissão ou mesmo de outras verbas, horas extras, o que ficou para trás antes da empresa entrar nessa recuperação. Se vai receber ou não, vai depender da empresa, no final, se recuperar ou tiver patrimônio suficiente para quitar as dívidas caso ela entre em falência realmente, né, caso a recuperação judicial não vingue. Então, a única coisa, o único alento que um funcionário desse vai ter é que ele vai ter prioridade sobre outros créditos, como créditos bancários, créditos de fornecedores de produtos, serviços para essa empresa, porque ele tem um crédito de natureza alimentar, né? O salário ele tem a natureza de subsistência da pessoa, de sobrevivência. Portanto, ele vai sim se submeter à regra de todos os demais credores da empresa de RJ, mas ele vai ter uma certa prioridade caso a empresa apresente depois ou durante a recuperação um saldo positivo. Eu tenho uma dúvida mais mudando um pouquinho de assunto do dia a dia, com esses novos meios de comunicação de um tempo para cá, né, principalmente o WhatsApp, tem muita utilização de celular pessoal. Isso pode? Por exemplo, você cria um grupo lá entre funcionários da empresa, né, eu tenho lá, uma situação de uma empresa que usa, ela é 24 horas, e aí eu tenho troca de turnos. Então, para facilitar a comunicação, eu crio um grupo entre os meus funcionários. Isso pode? Pode. Assim, o que a maioria das empresas hoje institui, para que não haja até um prejuízo para a própria atividade da empresa, com funcionários desatentos no WhatsApp ou em outras redes sociais, é que haja uma proibição de utilização do WhatsApp para fins que não sejam destinados para o trabalho, para a função que a pessoa exerce. Nada impede o funcionário, o empregado, o gerente, o próprio diretor utilizarem o WhatsApp. Inclusive, hoje é visto como uma forte ferramenta de trabalho. Mas aquilo tem que ser voltado para a atividade empresarial, uma venda, uma discussão interna, né, de melhorias de estratégias, sempre voltado durante o expediente para aquela atividade exercida pela empresa.
mas é muito comum haver uma proibição sim para que não haja interação com pessoas de fora, familiares, amigos. Mas isso usando o celular pessoal do funcionário? Tanto o pessoal como o corporativo. A proibição mais comum é que a pessoa não utilize o celular do escritório. O celular pessoal, que isso induz até uma quantidade maior de troca de mensagens extracurricular. Mas o duro é que isso fica quase que inviável. Imagina um grupo aí, se eu tenho 2 turnos, né? Eu vou aí ter, sei lá, 5, 6 pessoas em cada turno. Elas precisam se comunicar. Como é que eu vou pegar 12 celulares corporativo para a empresa? Isso acaba sendo uma situação meio difícil. De fato. É algo que é difícil gerenciar, administrar. Vai, na verdade, da análise da conveniência pela própria empresa. É vantajoso para ela fornecer aparelhos corporativos para cada um, para ter justamente um controle maior? O RH dessa empresa é estruturado o suficiente para ter esse controle e não acabar, na verdade, trocando um benefício por um prejuízo? É algo particular de cada empresa, né? Mas em tese ele não poderia, então, tipo, celular pessoal dos funcionários. Não, é considerado para todos os fins como uma conversa paralela. E conversas paralelas, né, via de regra, são proibidas em qualquer estatuto interno de empresas, justamente para não prejudicar a dinâmica do trabalho. Acho que o grande risco, não é bem o tema discutido, mas o grande risco ligado a celular pessoal ou não, é o empregador entrar em contato com o empregado fora do horário de expediente, né? Essa é a grande questão, é isso que gera ali talvez um passivo lá na frente, que é o empregador cobrando o funcionário, né? Tá, e se eu me comunicar? Porque eu posso alegar isso também, fica um negócio... Mas não é se comunicar. Qualquer assunto de trabalho, e agora a gente está falando de uma forma assim, bem sucinta, qualquer assunto de trabalho que é falado com o funcionário fora do horário dele, lá na frente isso pode ser considerado como hora extra, hora à disposição do empregador. Então, assim, durante o expediente, usar o celular pessoal ou não, talvez não seja o grande risco. O risco é você dar orientações, fazer perguntas, querer um feedback, querer um relatório do funcionário fora do horário. Fora do horário, em tese, ele tinha que desligar o aparelhinho dele ali e ficar incomunicável. Mas imagine, eu vou dar uma situação utópica aqui, até porque isso é dúvida de muito empresário, sim, né? Sim. Eu tenho lá um departamento de logística junto com de expedição. E aí eu troco esse turno de expedição, chega lá um caminhão que precisa ser descarregado e um funcionário deixa a situação de um jeito e vai estar passando para o outro. Esse funcionário foi embora, foi para a casa dele, esse funcionário que assume tem uma dúvida ali, de uma situação ímpar que seja. E ele precisa esclarecer essa dúvida com o que foi embora. Isso dentro de um grupo para facilitar a comunicação entre todos. Se essa conversa ocorre, eu estou dizendo, então... existe uma linha... Então ajuda. O que o empresário faz para preventivo? Não existe. Ele vai estar sempre no risco total. Existe uma linha muito tênue aí entre... Assim, o que vai prevalecer é a habitualidade dessa situação. Se for essa mensagem que você mencionou, Bruno, for algo esporádico, surgiu uma situação pontual, eu vou questionar meu funcionário fora de hora. Não tem problema. Isso não vai gerar direito a horas extras. Agora, se isso acontecer 4 vezes por semana... sempre nos mesmos horários, 9 horas da noite, 10 horas da noite, aí fica muito difícil você descaracterizar que a pessoa está à disposição da empresa, né? O chamado de pronto aviso, que isso gera direito a horas extras. O que geralmente empresas de grande porte, principalmente utilizando o seu exemplo de logística, faz para mitigar esse risco é, por exemplo, acionar o encarregado daquele turno. O encarregado é uma pessoa que tem um cargo de confiança. Pessoas que estão imbuídas de cargo de confiança, aí eu posso. Eles não se sujeitam a regime de jornada. Eles podem ser acionados 24 horas por dia, por isso que eles já ganham a mais para isso, né? Os chamados detentores de cargo de confiança ou chefes, né? Então, aquela pessoa, por ser encarregada dos demais, ela tem que ter ciência de tudo que aconteceu no horário daquele pessoal. Essa pessoa pode ser acionada sem risco nenhum em qualquer horário, né? Agora, evitar ao máximo falar com pessoas... Esse seria, então, preventivo. Isso, é uma das soluções para... Estruturar a operação para que não seja necessário perguntar isso para o funcionário difícil. Depois. Dependendo do volume, às vezes é complicado. Por isso que nós temos que ter... O empregador, no caso, tem que ter muito cuidado, né, com certas condutas que, por mais que na rotina se torne normal, ele pode estar procurando aí brechas, dando brechas para o empregado, eventualmente, procurar uns direitos que ele achar que ele tem direito na Justiça do Trabalho. Tem uma outra situação também que eu fico sempre pensando, né, no dia a dia, na prática, né? Que tem a ver, né, não tem tanto a ver com esse caso, mas, por exemplo, uma empresa agropecuária, né, que tem lá uma necessidade que o funcionário cuide dos animais e fornece uma moradia para esse funcionário. Não é tão simples assim, né? Tem muito risco aí, até trabalhista, para esse empregador, pelo menos o que
me passaram uma vez, e depois como é que você vai demitir esse funcionário? Ele está lá na casa, ele tem um aviso prévio que ele tem que ter na casa. Explica um pouquinho isso também, porque isso está no dia a dia de muitas empresas e o cara sofre com isso e não consegue nem preventivo, ele não tem ideia de como fazer isso. Sim, aí nós temos novamente que ter cuidado com as situações. Existe uma confusão entre o funcionário comodatário, que é aquele que vive no mesmo local onde ele trabalha, e aquela pessoa que ela está simplesmente como comodatária e não é empregada. Ela mora e cuida de uma propriedade geralmente rural, né? O comodato, que a pessoa se condiciona a ter uma casa gratuitamente em troca de prestar, de manter a propriedade bem cuidada, é uma situação, não envolve nenhuma relação de trabalho. Agora, a pessoa que trabalha efetivamente com registro em carteira e também mora no estabelecimento, o que nós orientaríamos é que o proprietário faça um contrato de comodato com essa pessoa e, paralelamente, mantenha todas as normas do direito do trabalho durante o período que a pessoa vai efetivamente trabalhar. Então, aquela pessoa vai prestar serviços para o proprietário das 8 às 6 da tarde, ok, ela vai ter que ter o controle de jornada de trabalho, vai ter que ter intervalo para fazer a sua refeição. Fora desse horário, e tendo um contrato formal de comodato, o comodato, só para trocar em miúdos, é um aluguel sem ter que pagar para morar, né? A pessoa vai estar lá para cuidar do imóvel, então ela não paga nada, só vai pagar os gastos que ela tiver por residir no imóvel, como água, luz, telefone, internet, né? Mas fora isso ela não paga nada. Então teria que ser uma relação dupla, um comodato vigente e formalizado, não basta ser na boca a boca, senão o proprietário vai ter que provar a que título aquela pessoa estava na casa dele. E por fora haver um contrato de trabalho com todas as regras que teria para um trabalhador urbano, por exemplo, vamos dizer assim. E nada impede, por exemplo, como ele cuida de animais, ele também teria, às vezes, um trabalho fora do horário. Aí é que começa a ter o perigo, né? Depende de que trabalho. É dentro da casa que ele mora? É a título de conservação do imóvel? Ele está limpando a casa? Imagine que a casa está dentro da propriedade, a propriedade possui animais. O contrato de trabalho, ele sempre prevê as atribuições que a pessoa vai ter. Como, vou usar o seu exemplo. Ele é um funcionário de uma empresa rural, ele tem que cuidar dos animais. Então, a função dele é essa, tratar dos animais. Se fora do horário de trabalho ele está fazendo tarefas completamente diferentes do que ele foi contratado para fazer, ele não é remunerado por aquilo e não está dentro do âmbito da conservação do imóvel que ele está morando, aí pode dar um segundo contrato de trabalho e gerar todos os direitos que, eventualmente, a pessoa, o empregador, vai ter que pagar. Agora, o que normalmente acontece numa propriedade do rural, desce o sol, cai a noite e não acontece nada. O que pode acontecer é um boi fugir, vamos falar o português claro, o boi fugir, a égua começar a dar luz. Essas situações esporádicas e pontuais não tem problema nenhum o empregado passar a noite toda trabalhando porque aconteceu alguma coisa esporádica, além do normal, e que é uma questão de força maior ou de caso fortuito. Não é culpa dele, não é do empregador, acontece, não tem problema. O problema é ser exigido do empregado que ele esteja à disposição da hora que o sol nasce até a meia-noite, e isso também, por exemplo, tem né, você contratar uma pessoa, e esse funcionário, vamos nesse exemplo aí, ele precisa pegar um caminhão e, sei lá, levar em tal lugar. Pronto, lá vem o RH dizendo para a empresa que ele está como motorista, e aí eu tenho que adequar 1 milhão de coisas do salário, e aí? Pelo que eu entendi, essa dúvida é se ele começa a fazer outras funções. Não é outras, mas entenda que a função dele é essa. Nesse exemplo aí, ele tem que cuidar dos animais, ele está lá morando na casa, ponto. Porém, né, você tem lá 1 milhão de funções, às vezes acaba caindo lá para ele, eu preciso levar, sei lá, um esterco que sobrou aqui, eu preciso carregar para outro lugar. Aí vai esse funcionário, só que aí ele é motorista, eu tenho que mudar a função dele, porque aí me desenquadra um monte de coisa. Não necessariamente. Hoje a legislação, nesse ponto, ela não é tão protecionista. Por quê? O artigo 456 da CLT prevê que o funcionário ele é contratado para fazer tudo o que o empregador dele, o patrão dele, determinar que ele faça dentro. A ressalva é dentro das capacidades dele. É uma definição um tanto genérica. O que está dentro da capacidade do funcionário? Cada pessoa tem a sua capacidade. Mas, contanto que não seja algo absurdo, totalmente fora das atribuições de uma pessoa normal, aquilo não é considerado acúmulo de função. No seu exemplo, por exemplo, ele é contratado para cuidar dos animais. Mas se ele tiver que levar um maquinário para outra parte da propriedade, ou para uma propriedade vizinha, ou até para a cidade, para fazer uma manutenção, em tese ele estaria fazendo atribuições, tarefas que não são do cargo dele. Mas isso por si só não gera o direito ao acúmulo de função, a nada disso. Por ser esporádico. Não só por ser esporádico, mas porque não está sendo delegado nenhuma tarefa para ele acima da capacidade dele.
Né? O que daria seja um acúmulo ou um desvio de função? Você atribuir, hipoteticamente, uma faxineira, você passa a determinar que ela cuide da sua mãe, por exemplo, se ela for idosa. São funções completamente distintas. Né? É uma cuidadora do empregada doméstica. Ou até um caso mais esdrúxulo, um caixa de um mercado passa a ter funções de gerente, a controlar os demais funcionários e continua agindo como caixa. Você está dando atribuições muito distintas e acima do que seriam as atribuições contratuais dela. Então isso sim daria um acúmulo ou desvio de função. Agora, tarefas que sejam muito próximas ou algo que não dê um trabalho extraordinário para a pessoa, não é considerado acúmulo de função nem desvio. Talvez a sua dúvida seja o enquadramento dele como motorista, tempo de Exato. aposentadoria menor, Exato. Insalubridade Piso, pelo ruízo. exato. O que vai definir se ele vai conseguir isso ou não em eventual ação? É a habitualidade ou não. Se todo dia ele tem que pegar o caminhão para transportar uma certa quantidade de cabeças para outra propriedade, ou todo dia Pronto. ele tem... E Não. A complexidade da tarefa. Exatamente. Porque ainda que ele faça todos... O que acontece muito, eu vou até pegar um exemplo que nós já tratamos disso em casos práticos. Uma empresa de gás, de entrega de gás de cozinha, gás industrial. Existem os motoristas / entregadores, esse é o cargo, motorista entregador. É a pessoa que pega o caminhão, coloca os botijões, vai até os clientes, entrega e volta com o caminhão. Essa pessoa pode vender também os veículos, os botijões de gás? Ela pode. Mas ela vai ser vendedor, entregador e motorista? Sim, porque não são tarefas incompatíveis ou que exigem uma complexidade, uma dificuldade, uma capacitação diferenciada. São tarefas totalmente distintas, mas não dão direito a piso salarial diferente, nem adicional de acúmulo de função, porque está dentro da capacidade, vamos dizer assim, do ser humano comum. Né? Não há necessidade de uma capacitação, uma graduação num curso específico para fazer nenhuma dessas tarefas. Tem limite máximo para cargo de confiança? Você falou que cargo de confiança parece que não tem jornada. Então, tem limite máximo ou eu posso ter uma empresa que todo mundo é cargo de confiança? Não existe limitação, porém ficaria muito evidente para uma empresa que contrata praticamente todos os funcionários como cargo de confiança que ela está tentando burlar o pagamento de horas extras. Né? Então, o que teria que ser analisado nesse caso? Primeiramente, se aquela pessoa realmente tem poder de mando e gestão. O que é mando e gestão? É a pessoa que pode demitir, é a pessoa que pode admitir, é a pessoa que pode advertir outros funcionários, né? Aplicar advertências, suspensões ou até demissões. É a pessoa que às vezes tem procuração da empresa, que abre e fecha a empresa. Resumidamente, é a pessoa que é o braço direito do diretor, do sócio da empresa. E é nitidamente impossível uma empresa ter quase todo o seu quadro de empregados com essas atribuições. Não haveria nem sentido. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a lei não restringe o número de pessoas que podem ter o cargo de confiança, mas certamente, na prática, que é o que um juiz do trabalho, por exemplo, busca, né, a realidade dos fatos, fica muito fácil comprovar se aquela pessoa tem ou não poder de confiança, de cargo de confiança. E o que tem de maior benefício para um ganho salarial para o funcionário? Sim. Como cargo de confiança. Isso. Por lei, a pessoa que goza de um cargo de confiança, ela tem que ganhar no mínimo 40% a mais do que um funcionário que não ganha. O funcionário que melhor é remunerado naquela empresa, porém não tem o cargo de confiança. Então, ele vai ter uma remuneração distinta, uma remuneração destacada em relação aos demais, e justamente por isso, né? E além dos poderes que eu mencionei, de poder demitir, admitir, advertir, ele tem um poder de gestão sobre a empresa ou os funcionários. Então, essas seriam as vantagens. E, em contrapartida, essa pessoa não se sujeita a controle de jornada. E quando esse funcionário, além de um cargo de confiança, ele trabalha na área comercial e vive fora, tem algum outro enquadramento que ele tem que ter também ou não? Não necessariamente. O funcionário que está no cargo de confiança, ele pode ficar tanto interno como externo. Mas até puxando o gancho da sua dúvida, existem funcionários que, muito embora não estejam gozando do status de cargo de confiança, eles também não se sujeitam ao controle de jornada. Quem são eles? Justamente o que você mencionou, o funcionário externo, é o vendedor, né? É o representante que tem vínculo com a empresa. A pessoa não tem como ser controlada justamente porque a atividade dela é eminentemente externa.
Então não tem como o empregador estar controlando que o fulano está ali, está horário, está no outro. A rotina dele é ele quem faz. Contanto que ele traga o resultado para o qual ele foi contratado, ele não se sujeita ao controle de jornada. Isso, inclusive, também está na lei, né? É o chamado trabalho externo. Vulgarmente falando, é o trabalho externo e não está sujeito ao controle de jornada. E quando esse cara da área comercial, com cargo de confiança, está viajando e essa viagem é fora do horário, ele teria que receber por isso também? Ou não? Quem tem cargo de confiança, não. Ele vai ter o salário dele fixo, independentemente dele estar fora ou interno. Isso mesmo. E a viagem conta como horário de trabalho também. Para o cargo de confiança, sim. Para ele não é invariável. Agora, a pessoa, por exemplo, que tem a função externa, mas não tem cargo de confiança, quando ela viaja, ela vai ter direito às diárias de viagem. Porque, independentemente dele estar viajando e não ter controle de jornada, é certo que ele não vai trabalhar 24 horas por dia. Então, ele estando externo, ele vai ter direito às diárias de viagem. Quem não tem cargo de confiança. E o que seria uma diária de viagem? Os custos, né, que a pessoa tem com as despesas de viagem, deslocamento. Isso a maioria das empresas sim. Inclusive, muitas convenções coletivas de várias categorias já prevêem um valor fixo para custear isso aí, que não é de livre ajuste, até para evitar que algumas empresas, de repente, paguem um valor que não vai cobrir as despesas. Como assim? A convenção coletiva, que é um instrumento que determina algumas regras para qual o valor, por exemplo? O valor da hospedagem já vai de... Exatamente. Para já cobrir um custo médio, né? A pessoa não vai poder ficar num hotel de luxo, mas também não vai poder ficar num hostel, num lugar muito, muito simples. Então já prevê um valor médio que presume-se vai custear tanto a alimentação como a hospedagem. E o deslocamento. Exato. E se um empresário pegou um desvio dentro da empresa, um funcionário que vocês descobrem o esquema, como que ele procede nisso? Porque já teve situações até de comprovação e o empresário muitas vezes fica com medo de levar isso adiante por até perder, né, na justiça. Então essa é uma situação, né, uma que ele descobre e a outra que não. E aí o que eu sempre vejo é vamos demitir, mas fica aquilo no... Eu me ponho um pouco no lugar do empresário, sabe? Tem um esquema dentro da empresa dele e ele às vezes fica refém com receio de perder uma ação lá na frente, como já aconteceu. Mesmo até a funcionária admitindo o desvio, fazendo um acordo para pagamento, não paga nada e o empresário fica a ver navios. Sim, como é isso? Aí nós voltamos na situação inicial, né, da questão das modalidades de demissão. Uma situação dessa comprovada, que a empresa tem a prova contundente de que o funcionário desviou valores ou está desviando clientes, ou enfim, de alguma forma prejudicando a empresa, ela pode sem dúvida mandar esse funcionário embora por justa causa. Inclusive não precisa ser nem precedido de uma advertência, de uma suspensão, que são penalidades mais brandas. Não, ela pode demitir direto porque houve uma quebra grave de confiança entre empresa e empregador. Mas eu reforço a ressalva que a empresa tem que fazer antes de tomar essa decisão extrema. Ela tem que ter prova, tem que ter um vídeo da pessoa, por exemplo, já aconteceu em casos práticos nossos, pegando dinheiro do caixa de um mercado ou de um restaurante, né? Geralmente as câmeras são instaladas logo acima do caixa. Isso é causa-ganha para a empresa. Pode demitir sem medo, né? Havendo esse tipo de prova, não há como um funcionário conseguir reverter, né? Mas não tem aquela história que eu não posso usar câmera, gravação, isso não, pode? Você não pode utilizar, por exemplo, gravações de voz sem que um dos interlocutores, um dos participantes da conversa não saiba, né, ou não tenha consentido com a utilização daquela gravação. Mas imagens de câmera, de circuito interno, são plenamente válidas, exatamente. Então, resumidamente, a empresa tem prova concreta e inafastável de que o funcionário cometeu esse tipo de conduta, desviar dinheiro, informações, algo grave, ela pode sim demitir sem risco. Caso contrário, aí é o que você já mesmo falou, é preferível ela não dar chance de uma ação trabalhista, a pessoa já prejudicou ela e ela ainda vai ser condenada na Justiça do Trabalho. Então demita sem a justa causa, pague os direitos. Não é justo? Não é justo, mas é um risco a menos. Vocês já tiveram casos práticos, tanto de um lado quanto do outro ou não? Já tive sim. Uma dúvida que às vezes o empresário fala, poxa vida, a pessoa me lesou, me roubou e eu ainda tive que pagar ela na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque são coisas distintas. O fato dela ter roubado, ou furtado, ou fraudado a empresa é um crime, isso pode ser discutido criminalmente ou na área civil, mas se você não pagou as verbas trabalhistas que ela teria direito, fora desse fato isolado, elas continuam sendo devidas e é essa na cabeça do empresário assim, pô, mas ele me roubou, eu ainda vou ter que pagar. São duas coisas distintas e é normalmente o que acontece.
fica comprovado na ação que a pessoa cometeu fraude, ela pode, de fato, e vai responder por isso, seja civil ou criminalmente, mas as verbas trabalhistas em relação ao trabalho dela continuam sendo devidas normalmente. Lembrando que num caso desse, de demissão por justa causa, o funcionário só teria direito, basicamente, ao saldo de salário dos dias que ele trabalhou. Vamos supor que essa pessoa, mesmo tendo sacaneado a empresa, roubado dinheiro, no exemplo que você deu, ela teria direito, se ela tiver trabalho... Hoje, por exemplo, é dia 26 de maio, ela teria direito a receber 26 dias de trabalho. Até porque o funcionário, a empresa se beneficiou da mão de obra dela por 26 dias. Isso é irrenunciável. E, eventualmente, há férias vencidas. Fora isso, essa pessoa perde todos os direitos. Ela perde direito a férias proporcionais, perde direito do 13º salário, aviso prévio, multa de 40%, seguro-desemprego, enfim, todos esses direitos ela perde. O que ela desviou, a empresa vai ter que entrar com uma ação própria para provar o quanto ela desviou, o que ela desviou para ser reavido. Mas isso eu já digo, repito, não na Justiça do Trabalho. Isso aí é uma questão civil, seja criminal ou seja de restituição de valores em outro processo, outro tribunal. E é justamente por isso que o pessoal fica muito chateado, além de ter sido lesado, disso ter ficado comprovado dentro do processo trabalhista, ainda ele não vê vantagem, né? Ele não viu o resultado. Por quê? Porque a ferramenta para a solução disso é outra. E o cara vem com uma desculpa depois, falando que foi... tava moralmente abalado e aí ele recebeu a trabalhista dele e não vai pagar o que ele roubou ou desviou, sei lá. É muito louco, né? Isso não é umas coisas que é difícil de entender. Sim. A justiça, na verdade, é algo bastante subjetivo, né? É justo para quem, né? Por isso que ela tem que ser cega. Tem um cliente que recentemente procurou o escritório em uma situação que eu acho que é importante e isso deve acontecer com uma frequência absurda hoje em dia. Nesse caso, é uma representante comercial que não tem vínculo trabalhista, mas a empresa é a tomadora de serviços. Ela é uma profissional autônoma, tem toda uma legislação diferente ali, mas aconteceu e nós fizemos um acordo justamente para evitar uma futura ação. O que aconteceu? A representante comercial fez um contrato ali por prazo determinado, uma experiência de 90 dias, um período curto. No primeiro mês ela entrou, ela vendeu extremamente bem, abriu áreas novas para a empresa, uma expansão comercial absurda, todo mundo adorou. No segundo mês, inexplicavelmente, não sei se por questões pessoais ou não, ela começou a decair, começou a usar o carro da empresa para sair com a namorada. Mas aí é uma vendedora, não um representante. Ela é representante comercial. Ela utilizava o carro da empresa para abrir novas áreas, não tinha controle de jornada, como o Ian já disse, né? Tem uma legislação específica para o representante, mas o fato foi... Ela pediu vínculo. Essa pessoa saiu, foi dispensada, entrou em contato com a empresa através de notificação extrajudicial dizendo que sofreu assédio moral, humilhação, enfim, uma penca de questões ali que ela estava reclamando pelos supervisores dela. O que o representante comercial faz? Ou ele vende, ou ele abre áreas novas, é uma questão ali, um comercial forte. Metas excessivas, ela mencionou na notificação dela, que a supervisora dela falou que ela se vestia de forma indecente, que ela utilizava roupas indecentes para o local de trabalho. Segundo ela, haviam provas ali de WhatsApp da supervisora falando mal da roupa que ela utilizava, reunião vexatória, assim, tudo que caberia também uma reclamação dentro de um vínculo de emprego, nesse caso não era, mas acontece em todo lugar. O que é o grande conselho que a gente dá, mesmo não sendo da área trabalhista, o Ian provavelmente dá isso para todo mundo, advertência, chamar atenção, ou mesmo aconselhar o seu funcionário alguma coisa, isso nunca deve ser feito por WhatsApp, isso nunca deve ser feito na presença de testemunhas. Por quê? É uma forma de fraudar? Não. Esse tipo de coisa você faz o empregador e o empregado, o empregador e o representante, o gestor e a pessoa que tem que tomar uma chamada de atenção ali, sempre de forma muito cuidadosa. Por quê? E a meta? A meta excessiva? Se ela é vendedora questão, e ela tem que vender, o que pode ser ruim eu cobrar uma meta? Ela alegou meta excessiva. Nós não deixamos chegar nesse ponto. O que nós fizemos pela empresa? Somando tudo isso que aconteceu, fomos lá na empresa, tentamos descobrir o que era verdade, o que não era, o que de fato aconteceu ou não. Muita coisa ela deu uma floreada, que é o que normalmente se faz para tentar um ganho um pouco maior, mas não era 100% mentira o que ela estava falando. Qual foi a melhor saída da empresa nesse caso? Um acordo já com cláusula de confidencialidade, com cláusula de não concorrência, enfim, a gente colocou tudo que era possível e ela não vai entrar com a ação, já matou ali na fase pré-processual.
Se entra no judiciário, sai da nossa competência. Seja verdade ou não, não é verdade, Ian? Seja verdade ou não, a gente não sabe o que vai acontecer. Resolve sempre no pré, resolve sempre no extrajudicial. A pessoa tem prova, tem um WhatsApp, você já tem que tomar muito cuidado. É que para a empresa fica um negócio sempre assim, né? Tudo é acordo e sempre a empresa que... E às vezes o funcionário, sei lá, ele inventa situações, né? Vira um drama, um sentimentalismo, o cara tá lá morrendo, mas tava lá, né? Ele foi contratado para aquilo, pô. Então o cara não faz para depois, sei lá, é um lado um pouco do empresário olhando. Nesse caso aqui. foi um acordo muito baixo, tá? A pessoa abriu mão de todas essas reclamações dela por um valor muito baixo. E a orientação que nós demos para a empresa foi: só de custas processuais que você vai pagar, se ela entrar com a ação, mesmo assim, qualquer coisinha que der vai ser maior do que o valor do acordo. É claro que se o valor de um eventual acordo for excessivo, deixa entrar no judiciário e discutir lá. A grande X da questão, Bruno, é assim, não é não fazer ou não cobrar, é como cobrar, né? Tá. A empresa tem o poder diretivo, seja para um representante, seja para um empregado, de cobrar resultados, né? Até porque é o que move o capitalismo, né? É resultado. Porém, a forma como se faz, né? A cobrança, por exemplo, dentro do horário de trabalho, cobrar atingimentos possíveis e não algo, por exemplo, você impõe que a pessoa venda 100 produtos esse mês, o mês que vem 10 mil produtos, é algo impossível de atingir, né? Então tudo isso é a parcimônia da tratativa com o funcionário no dia a dia. Você está delegando funções para a qual ele foi contratado de forma cordial, porém cobrando sim que ele atinja o resultado esperado? Ok, não existe risco nenhum. E pegando esse gancho aí de área comercial e representante comercial, tem muita empresa que tem muita dúvida com relação ao representante, né? Eu tenho um entendimento aqui, não sei se, né, eu posso estar equivocado, uma vez me disseram assim, que a lei é um pouco ambígua. Eu não sei se isso realmente procede. Em que, se eu desligar um representante e dentro do que eu estou desligando ele for a fonte única de renda dele, aí sim ele tem direito a um 12avos. Caso contrário, porque tem representantes que possuem 3, 4 empresas que ele representa, né? Então, às vezes, a minha representa uma parcela pequena do seu faturamento. Então, ele não teria direito a esse 1,12. Como é que é isso? Isso procede, não procede? Porque tem empresa que eu conheço que já faz anualmente um ressarcimento desse 1,12avos. Tem empresa que não paga nada e ainda deixa entrar na justiça. Então, como é que funciona isso realmente? E ainda o cara ainda fala assim, também tem empresa que tem receio de cobrar a meta por essa questão para não dar vínculo. E aí, tantos cenários aqui que eu estou dizendo, cada empresa faz o seu. Como que isso deveria ser feito? Tá. Do representante comercial, ele sai um pouco da esfera trabalhista porque é um contrato civil. Né? Apesar de existir a possibilidade desse representante comprovar que ele sofreu uma subordinação direta e ele ser compelido, o empregador ser compelido a registrar na CTPS esse vínculo, saindo dessa seara de existir o vínculo de emprego ou não, é um contrato civil. O que rege os relacionamentos civis, além, é claro, da lei do representante comercial? O combinado. O contrato faz lei entre as partes. Mas não é uma lei essa questão do 1,12avos? A questão do 1,12avos é devida. É uma indenização, seja porque o representante, aquilo era 10% da renda dele ou 100%, não é essa a questão da indenização. A indenização, ela existe, tal como o FGTS para o empregado registrado, é uma forma que o legislador encontrou de dar ali um período para esse representante se reestruturar. Por mais que essa não seja renda 100% dele, ele contava com aquele valor mensalmente. Até porque, Bruno, acaba acontecendo o que na prática? Eu entendi a sua dúvida. Quando a pessoa só tem aquela empresa para a qual ele presta serviço como representante, como única fonte de renda, isso aí desvirtua, na verdade, o contrato de representação. Aí ele acaba sendo funcionário, considerado um funcionário, e ele não vai fazer jus só ao 1,12avos, ele vai ter todos os direitos do empregado. Então, na verdade, um dos pré-requisitos para você ser um representante não um empregado é que você venda a sua mão de obra para várias empresas tomadoras. Mas e se o próprio, por exemplo, eu ofereço para ele uma região considerável, ele tem um volume grande que ele não consegue abraçar outra coisa e ele fica, é bom para mim, é bom para ele. Né, porque ele faz um bom faturamento com a comissão porque eu dou uma região boa. E nessa situação, eu tenho que forçá-lo? Como que funciona isso? Forçar em que sentido? Porque aí ele não vai ter uma outra empresa que ele representa só a minha. Então ele acaba tendo um vínculo de subordinação exclusivo com você que já desvirtua o contrato de representação. Mas eu deixo ele livre para ele pegar, ele não pega porque ele não quer. Então, mas dependendo, você vai dar demanda o suficiente para ele ter liberdade? Se ele quiser, se ele mudar de ideia, pegar outros, entendeu? Aí sim, porque tem que ser analisado caso a caso. Ele também não quer porque ele tem uma boa renda. Em casos assim que eu conheço,
O representante está lá, está ganhando bem, só que para ele pegar outra marca, se ele pegar outra, muitos falam assim, eu vou perder o foco. Então eu foco nessa e eu ganho nessa. Então o empresário está correndo um risco. Sempre vai correr o risco. Se tiver essa linha direta e exclusiva entre ele, muito embora a exclusividade não seja um pré-requisito do vínculo empregatício. Entendi. A questão é a subordinação. Eu estou vinculado a essa empresa porque o meu volume de serviço é insuperável. Eu não consigo vender minha mão de obra para outra pessoa. E eu tenho metas, eu tenho horários, eu tenho rotinas pré-estabelecidas pela empresa. Você vai cada vez se afastando mais da representação. Só a meta eu posso, por exemplo. Porque pode. A meta eu acho que é o único que as empresas colocam. Sim, agora, a rotina dele é dele. Exatamente. Isso eu não vejo na prática as empresas errarem nessa Eu mencionei a rotina justamente por você ter delimitado, por exemplo, a região. Essa é a sua região. Aí aqui você vai fazer essa cidade tal dia, essa na outra, essa na... tá. E aí você acaba saindo um pouco dessa área da a minha dúvida é porque eu dou uma região para ele, por exemplo, sei lá, o interior do estado de São Paulo é dele. Ele não pode vender na capital. Perfeito. Mas ele... Não que eu tenha delimitado se ele vai ter que ir em Marília essa semana, Bauru. Isso não vai desvirtuar o contrato de representação por si só. Pessoal, obrigada pela conversa, foi muito esclarecedora. Aprendi bastante aqui, creio que o Ian também, o Bruno também. Show, Chame obrigado. a gente mais vezes, a gente vem, né, Ian? Foi um prazer e, Bruno e Isabela, a conversa fluiu muito bem. Penso que essa forma mais informal de passar a informação acaba sendo melhor para todos, inclusive os telespectadores aí. Obrigado, gente. Valeu, obrigadão.